Muito bem. Isso aqui eu postei hoje de manhã, vocês viram? Não sei se alguém viu. Eu Coisa vi, meio absurda, né? Meio maluca, mas é que eu estava achei ótimo. fazendo um exame no Eu fiz laboratório. um comentário, Roberto. O- então, porque eu achei. Um vídeo aqui. A hora que eu cheguei lá no laboratório, eu olhei o que eu tinha digitado pro iPhone e vi Chaves Chapolin. Eu até não entendi na primeira hora, mas aí pelo sentido do texto. Eu falei, eu não acredito que eu falei Charlie Chaplin e o negócio virou Chaves Chapolin. Aí peguei e construí essa imagenzinha aqui no próprio Canva, né, que é uma das coisas que tem inteligência artificial hoje. O meu filho de 11 anos, outro dia falou uma coisa que eu acho perfeita. Falou, papai, daqui a pouco ninguém mais vai falar em IA, porque a IA vai estar fazendo parte de tudo, então não vai ser mais novidade nenhuma. E ele tem toda a razão, porque eu acho que, você vê agora, o Nano Banana, né, que foi uma novidade grande e tal, isso aqui tá em tudo quanto é lugar. Você encontra em várias plataformas, além de ser no Google, que é o pai da criança e tal. E no Canva, você também tem várias ferramentas de inteligência artificial, né? Então, aí eu mostrei aqui o Chaplin, se vocês viram, depois esse, esse personagem. Eu tenho verdadeiro horror, que eu acho esse Chaves, eu acho assim, um filho Também tem. do grotesco, né? Mas, bom, as pessoas gostam. Mas quando eu penso no Chaplin Olha que linda e foto. penso no Chapolin, é uma coisa Ai, que absurda. Mas preguiça. o perigo que eu justamente estava querendo levantar a questão também é de você sair do lirismo e de uma coisa super-humana para uma coisa absurdamente farsesca, que não tem nada a ver. Não estou dizendo, não quero tirar o valor, seguramente tem um valor. Agora, são valores diferentes, são coisas diferentes, né? Muito Então, diferente. do workshop, eu estou praticamente me desvinculando um pouco daquele conteúdo lá. Quem vocês viram sabe que era. Eu queria começar a falar um pouco do estado da IA hoje. Como é que está sendo usada a IA? Bom, isso aqui é a campanha de Natal da Coca-Cola, que está mostrando como é que foi a evolução dos filmes de Natal deles nos últimos anos. E nos últimos 2 anos, sobretudo, eles usaram pesadamente a IA. Então, eles estão falando que eles, nesse ano, usaram muito menos correções, né? E conseguiram corrigir tudo antes. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ops. Today, we are going to look at something very special because, they're coming, the holidays. Welcome to the making of the Coca-Cola 2025 Holidays Are Coming ad. It really feels like this work is, actively shaping how storytelling is evolving. It shows Coca-Cola really reimagining the creative workflow, especially in this AI era. Holidays are coming, holidays. Ó, 95. The look they settled on is really interesting. They tried a few things out. But they landed on this super expressive hyper realism, really cinematic scenes. Ó, estou comparando do ano passado com o desse ano. The big question is probably how a tiny team, like 5 specialists, how they managed to churn out and carefully refine over 70,000 video clips. 70,000. In just Vocês entenderam? Cinco Uhum. pessoas fizeram 70.000 clipes em um mês para editar isso 30 aqui. days. That level of precision É suggests you have tudo to go mais way beyond just simple facilitado, né? prompting. Yeah. Shaping the animals, getting the texture right, those big sparkly eyes. Exactly.
Okay, so let's get into the this customized workflow they built. Right. So it basically starts with generative image models. Then it moves into these powerful video models for the actual animation. There's still a little post and color tweaks, quick cleanup. But the big shift is clear. What we used to fix at the end, we're now building right from the start. Post-production is the new pre-production. Advanced reasoning models let artists plan and solve them early and making scenes feel real before production locks in. Last year was different. Extensive post-production fixes were required. Wheels looked like they were sliding instead of rolling. Physics needed correction. Logos had to be adjusted and repositioned. Now AI is enabling creators. What used to be patching at the end is now designing at the start. And they needed a big toolbox to handle 70,000 segments. A whole suite. Combining human creativity with AI to turbocharge expression and imagination, giving creatives more freedom, speed, and control than ever before. Bom, que eles dizem aqui que eles têm muito menos pós-produção, né? O que era antes, os problemas de pós-produção eu estou conseguindo evitar tratando antes aqui, por exemplo, né? Que esse urso saiu assim, daí, porque tem isso, né? O que a gente não leva em conta muitas vezes é que todo o material que é produzido por IA ainda tem uma resolução baixa, por razões Muito óbvias, né? baixo. Se você tiver que, imagina que você faz uma busca em milhões de arquivos contemporaneamente, se esses arquivos têm um volume de dado muito grande, toda a operação fica muito mais cara, muito mais complexa, demanda muito mais energia. Então, eles criaram cada vez mais aperfeiçoados sistemas de upscale. Então, você tem uma imagem que sai com 800 pixels de largura, às vezes 1000. E depois você faz um upscale. E depois trabalha contraste, você vê que tem uma diferença muito grande aqui, né? Oh, E uma coisa interessante é a quantidade de ferramentas, né? Porque lá no workshop, quando o Carlos fala das ferramentas que ele usou, para fazer um dos trabalhos, aí usou tipo três ou quatro. Aqui eles estão usando todas essas, ó, ferramentas de vídeo, ferramentas de geração de imagem, de tratamento de vídeo, Luma. É uma verdadeira loucura, né? Isso aqui é uma parte do que tem hoje. Hoje existem dezenas, se não centenas, de ferramentas IA para as mais variadas coisas, né? Por isso que eu digo, eu acho que assim, uma coisa muito importante agora é a gente olhar para o nosso trabalho para ter as ideias claras, porque nós vamos ver depois alguma coisa, comentário. Já o Google fez uma coisa muito simpática, porque sabe que nos Estados Unidos tem como é que chama? O Dia da Ação de Graças, uhum. Peru, e, né? e você tem que comer o peru, né? Então aqui eles fizeram uma animação com esse peru, a primeira animação feita completamente com o VO3, que é o gerador de vídeo deles. This is Tom. Work has been weird lately. He's come to fly the coop and fast. Luckily, AI mode in Google search can help him hatch a plan. It's got to be quick and it's got to be, yeah, that should do it. Phew, things were getting dicey there for a moment, but now everything's gravy. Planning a quick getaway? Just ask Google. É simpático. E uma coisa interessante é que eles não colocaram em nenhum lugar Made with VO3, nada, não fizeram nenhuma publicidade do gerador de vídeo deles, né? O que
coloca uma questão interessante, eles estão, que já colocaram com o Nano Banana, porque o Nano Banana nasceu de uma maneira quase misteriosa, ninguém sabia quem tinha feito, mas todo mundo começou a usar. E porque eles licenciaram, deixavam usar assim como teste. Porque não é a ferramenta, esse conceito de que a ferramenta não é o mais importante. O mais importante é o criador, quer dizer, quem usa a ferramenta, né? Então, um posicionamento interessante. Para quem não viu a segunda versão do workshop, onde eu dei uma atualizada naquilo que eu tinha trazido de novidade, que no primeiro a novidade era o Nano Banana, agora a grande novidade é o Affinity. Não sei se vocês já ouviram falar, conhecem o Affinity. O Affinity é uma ferramenta que foi comprada pelo Canva há um ano. O Canva é aquele programa que faz posts, etc., que é um negócio que começou bem popular, e pelo fato de ser bem popular, ele ganhou uma base de usuários, acho que são 260 milhões de pessoas que usam Canva no mundo, e uma porcentagem grande dessas pessoas paga. Eu, por exemplo, pago. Apesar de ter Photoshop, tá, eu uso o Canva porque o Canva é muito prático. Você vai lá, joga uma coisa, pega um texto daqui, pega uma imagem lá, tal, para você fazer, por exemplo, posts no Instagram, convites, coisas assim, e não custa muito, custa acho que 260, R$ 280 por ano a assinatura. E aí o Canva capitalizou muito e comprou a Affinity. O Affinity é o seguinte, ele é como se fosse um Photoshop Photoshop. com um Illustrator e com um programa qual é o correspondente da Adobe? Adobe tem o Illustrator, que é para ilustração, e tem o InDesign. Então, é uma Inter- suíte. O Affinity tem tudo junto, mas não é que nem o Canva, ele é uma coisa de alto nível. Então, você entra no Affinity, aqui acho que eu tenho uma pequena Eu demonstração. tenho o Affinity 1, que Ah, foi então eu me lembro que comprado. o que você falou que comprou. Então agora é grátis. Você vai lá, baixa aqui, ó, Get Affinity, seja para Windows, seja para Macintosh. A parte de fotografia é um Photoshop, não fica muito a dever. Agora o Photoshop com as ferramentas de IA que estão vindo junto, ele está ganhando algumas coisas, mas o Canva também tem IA. Então, e olha aqui, ó. Então você tem aqui, por exemplo, você não entende, para você entrar lá, tem um pequeno tutorial, quando você clica lá no A que vai te mostrar em tempo real como é que você trabalha. E aqui do lado você tem os instrumentos. Então, você para isso aqui, vai lá, olha e consegue entender perfeitamente, entendeu? Isso aqui é para pixel, tá vendo lá em cima? Ó? Tem o pixel, depois tem vector e depois tem layout, que seria o correspondente ao Photoshop, ao Illustrator, que é vector, e layout, Aham. que é para impaginação. E é um programa muito potente, muito fácil de usar, intuitivo e é grátis. Mas por que eles fazem grátis? Porque se você quiser usar algumas funcionalidades mais avançadas, você pode ir utilizar a IA do Canva. Só que nesse caso é só quem tem uma assinatura do Canva que pode. Então, eles usaram a mesma política do programa de montagem de vídeo, chama-se DaVinci Resolve, não sei se vocês conhecem, mas é um programa de Uhum. montagem que deixou todo mundo assim com a boca aberta e encampou a produção de vídeo, seja semi-profissional que profissional. Porque eles começaram, é um programa muito potente e a versão gratuita dele é muito potente. Eu fiz montagem de vídeo, documentário durante muitos anos. Eu usava o Final Cut e acabei abandonando para usar o DaVinci Resolve.
É. Só que aí o DaVinci tem um outro step que é para grandes produções realmente profissionais, onde você tem assim, não tem fim a sofisticação, a potência, a coisa e tal. Aí você paga por aquilo que você usa. Então a ideia do Canva lançando o Affinity foi essa. Eles lançaram há 10 dias, já tem não sei quantos milhões, dezenas de milhões de downloads, assim. Então, isso é uma coisa também importante para a ferramenta, porque se muita gente usa, a coisa começa a tomar um certo volume, porque começa a ter uma importância, uma base de usuários, e você pode importar, ó, file do Photoshop, JPEG, TIFF, PNG, tá, e de layout, PDF, você pode trabalhar com PDF. Não sei se vocês já tiveram necessidade ou experimentaram de mexer com um PDF pronto. É muito chato. Se você não tiver Adobe Acrobat, aquele pago, você não consegue Aham. fazer quase nada, porque os programas que mexem com PDF, que fora da Adobe, são muito toscos. Aqui dentro você importa, você faz o que você quiser. Você desmonta ele, pega texto, pega. Depois tem aqui, ó, Vector, que é para ilustração. Enfim, essa é a grande novidade para a nossa área nesse momento, a possibilidade de você ter o Affinity grátis. Ou se você tem o Photoshop já, mas você, sei lá, vai fazer um convite, quer fazer um layout, uma coisa simples, não quer contratar alguém, você também pode usar isso aqui, ou então usar as suas fotos, ou fazer ilustração, quer dizer, é um programa que vale a pena conhecer, vale a pena testar. Outro programa que está numa versão nova, que é a 5 é o Firefly, né? E o Firefly é interessante porque aqui você tem uma possibilidade dentro dele de usar tanto os geradores de imagem do Firefly, quanto alguns plugins, que é esse Flux Context, quanto os programas do Gemini e do GPT, do Runaway, tudo aqui dentro. Então eles estão começando a se integrar, porque essas grandes, né, IAs não vão conseguir sobreviver todas sozinhas, porque o investimento Hum. é brutal demais. Então, acho que vão dividir ali um pouco esse território. Essas são, daquilo que me consta para a gente, as duas grandes novidades do momento. Tem depois, mas isso é mais para quem faz ilustração, no Figma também virou uma plataforma, que é um programa de impaginação, mas é mais para gráficos, né? Na área de imagem é o Firefly, que está crescendo, mas o Firefly ele tem uma questão, todos eles você pode usar grátis. Alguns você pode usar um pouquinho menos, o Firefly é um desses, né? Você faz alguma coisinha lá, logo depois você precisa de alguma coisa, você vai ter que entrar no pagamento. E o pagamento dele não é barato, é meio caro o Firefly por mês. Isso aqui são os programas da Adobe, ó. Fotografia, Suite, R$ 55. Cadê o Firefly? Que eu não consigo acelerar aqui, ó. Firefly Standard é 40 por mês a mais, o Pro é 80 e tem o Premium, que é R$ 810 por mês, mas isso aí é para agência e tal, né? É. Então, nesse momento, está sendo jogado um jogo aí entre essas plataformas, grandes plataformas, né, de elaboração de imagem, que a maior delas é a Adobe, né? Mas o Canva entrou pesado com esse negócio da Affinity, porque ele está oferecendo uma suíte que, se você for pegar da Adobe o equivalente, você vai pagar pelo menos uns R$ 200 por mês para ter Photoshop, Lightroom, eh, o Acrobat, mais o Illustrator, mais o InDesign. Então agora eu quero mostrar um pouquinho de coisas feitas com IA, né?
Esse aqui é o Pepe Garcia, que é aquele Cartier-Bresson, ele tem dois nomes, dois Instagrams, e no dia do aniversário do Caetano Veloso, ele publicou esse... Send me a letter. I wish to know I'm alive, vivo, muito vivo, 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 Então, para quem conhece o Caetano, ele pegou todas as capas de disco do Caetano e foi transformando de uma para outra, animando. Interessante, né? Legal. Muito bom. Então, aí tem todos os discos do Caetano. Aí tem, se vocês quiserem ver, é Pepe Garcia. Hum, Aí tem essa chinesa, que é uma menina que eu descobri que eu acho muito interessante, e ela faz uns trabalhos que, assim, misturam um pouco. Isso até para você, Suzana, pensar um pouco, talvez. Não É, esse, mas eu digo assim, a ideia de misturar o artesanal com o IA, ou com alguma coisa assim. Just take a bunch of pictures, Ó. print them out. Image, I use generative expand. And to save money on props, I just made some using generative fill and the newly updated Adobe Firefly. Isso ela fez com Firefly, né? I have to make sure to move the cord carefully, bit by bit. And then to get myself falling, I toss my hair up to try to make the fall look more convincing. Once I fall down, we get ready for the final scene of the video where I tear it up and then move it back to the beginning. Finally, I use remove background to generate a new one. Ta-da! Now, Não é interessante? Eu acho muito. que a ideia de você combinar uma coisa que é super artesanal, recortada, tal, com uma animação, troca de fundo, tudo que é feita com IA. Então, eu acho que não é exatamente e não é mesmo, né, a ferramenta em si que, eh, que interessa. Acho que, no fim, a técnica, ela é tão mais Ela é o interessante meio, quanto né? ela se torna invisível É no um meio processo, para. né? Então, ela Só mostrou como ela faz, mas é curioso o resultado, né? Então, é esse negócio, o negócio é o olhar, né? E aí, eu postei essa semana, um, também no Instagram, o trabalho do João Machado, que é um fotógrafo baiano, que eu entrevistei lá em 2017, quando eu é estava muito. fazendo o que eu chamei de encontro fotoweb. Eu entrevistei 18 fotógrafos que eram assim, né, Miguel Rio Branco, Cristiano Mascaro, e tal, mas eu queria alguém que eu não conhecesse ainda, que tinha voltado para o Brasil há uns 5 anos, né? E queria alguém que não fosse da minha geração, tal. E aí, não sei como eu vi o trabalho dele e achei demais. Aí É consegui fazer muito uma legal entrevista mesmo. com ele. E aí fico pensando, né? Quer dizer, um cara que era pedreiro, que saiu lá de Osasco, entendeu? E que tem um trabalho com essa qualidade poética, né? Assim, É muito lindo. que comprou a câmera de um amigo que precisava viajar, não queria nem, não sabe, nem pensava de ser fotógrafo, acabou se formando comprando a revista Íris, estudando, vendo os trabalhos lá, e acabou criando uma poética dele que é muito interessante, né? Assim, é um Hum. negócio tão assim íntimo, né? E tão Como é que você delicado. conheceu ele, Roberto? Então, sabe que eu não lembro como é que eu conheci ele? Porque eu vi alguma É coisa do trabalho dele. Hã? muito lindo o trabalho dele. É É muito muito lindo, lindo. muito lindo. É É. uma poesia, né? É muito bonito mesmo, assim. Pegou uma E, boa fonte, né? e ele Que é foi- lá de Chique Chique. Pois é,
Como é que, E olha as como é coisas que a que ele revista faz chegava com nele? um mosquiteiro, gente. Essa ideia dele de botar uma luz dentro. Essa sequência que chama Iluminados. Eu até postei lá no Instagram uma apresentação que eu vi, uma exposição que ele fez sobre essa sequência, e que é muito bonito mesmo. Assim, é uma coisa. É de uma, ao mesmo tempo de uma simplicidade, uma sensibilidade assim estética enorme. Assim, eu acho Uhum. assim, o trabalho dele e essa entrevista é muito legal. Eu acho que eu preciso colocá-la no na nossa plataforma, porque ela não está em lugar nenhum hoje. Acho que vale a pena. E aí eu me lembrei, assim, na fotografia, né? Do Kudelka, que é outro Ah, é maravilhoso o trabalho fenômeno dele. assim da criação de imagem, né? Porque ele é um andarilho, né? Um cigano, né? Que vai buscando esses momentos assim, né? Vai encontrando isso e é como uma coisa meio mística, né? Assim, ele fala, eu vou chegando num lugar, eu não sei nem onde eu vou dormir, também não me interessa. E muitas vezes sem dinheiro, né? Eu vou ficando até encontrar uma foto. Uhum. O Rubens Fernandes, quando eu estava na Itália, o Rubens, a Naíris, o pessoal amigo aí, Nair Benedito, e tal, eles fizeram uma série de encontros anuais de fotografia que chamava-se Na Foto. E trouxeram muita gente importante aqui para o Brasil. E uma dessas ocasiões veio o Kudelka. E o Kudelka dormiu na casa do Rubens. E ele dorme no chão. O Rubens falou: Escuta, mas tem uma cama para você. Ele falou: Não, eu estou acostumado a dormir no chão. Olha só. E aí, aí as pessoas querem fazer fotografia para ganhar dinheiro, ficar rico e ter casona, tal, não sei o quê. Não tem nada contra, entendeu, Dani? Também quero viver bem, morar bem, dormir numa cama, mas o tipo de vida, né, que esse cara se propôs é de um visionário, de um andarilho, e é isso que a vida dele é isso, e por isso que as fotos dele têm essa força. Porque ele não quer. Ele é um. As fotos do Kudelka, para mim, são quase como se fosse um curto-circuito, entendeu? Entre ele e o objeto. Assim, é uma. É, Eu digo curto-circuito porque não tem algo intencional ali, entendeu? Não, ele não está buscando uma beleza, mas ele pega um momento que parece que é quase inverossímil por alguma razão. Assim, e é profundamente humano. Por isso que eu botei o Chaplin aqui também, porque eu acho que ah, a gente. Essas duas linguagens sempre foram paralelas, né? O cinema e a fotografia. Mas eu acho que, seja como for, e estão se tornando cada vez mais próximas, tanto que todas as câmeras fotográficas hoje fazem filme, fazem vídeo, né? Os telefones também, né? Mas o grau de humanidade, né, que o Chaplin consegue transmitir nos trabalhos dele é uma coisa assim que eu não sei dizer, encanta, né? uhum. Os meus filhos gostam, entendeu? Assistiam Charlie Chaplin com 4 anos de idade e achavam maravilhoso. Você vê um filme hoje que tem 100 anos, gente, o Garoto. E é emocionante, toda vez é emocionante, assim, o negócio, assim, você pode ver 10 vezes, né? E o Chaplin, ele não era só um ator, ele era o roteirista, o diretor, e muitas vezes, nesse caso, o cameraman, o diretor define a posição da câmera, mas o cameraman ficava mais girando a manivela e fazendo o filme andar, entendeu? Então, Uhum. e aí, isso aqui é uma grande herança, né, do cinema, eu acho assim,
de uma grande sensibilidade, né? E hoje a gente encontra na tecnologia quem trabalhe seguindo essa herança, tipo Christopher Nolan com esse praticamente casamento que ele tem com o IMAX, que é um processo de produção de vídeo com película 70 mm, único no mundo. Ninguém nunca foi louco o suficiente para produzir uma outra câmera desse tipo. Começa que ela pesa 100 quilos a câmera. Depois a película 70 mm que é usada na horizontal. Então dá um tamanho de negativo assim descomunal, complicadíssimo também para revelar, para processar, para projetar, mas dá uma qualidade que ele quer. Isso aqui são cenas do Oppenheimer, que foi filmado completamente em película, não tem nenhum efeito digital. É tudo real. Por que que ele faz isso? Porque ele quer assim, ele sente assim. E eu acho que é isso que eu quero também colocar, sabe assim, ok, IA é muito interessante e tudo mais, mas se você quiser trabalhar com película, e ali você encontra uma forma de expressão, é Uhum. isso que tem que fazer. Porque esse filme, por exemplo, que é um filme onde ele usou, inclusive de maneira muito pouco tradicional, porque aqui, por exemplo, está mostrando, eles estão olhando para um observatório enquanto a bomba está explodindo, né? Eh, ali tem uma câmera cinematográfica gravando, mas aqui a luz é tanta, mesmo com filtro e tal, que o rosto dele fica quase queimado, né? E tem uns efeitos assim que são maravilhosos, assim, só, nossa, como é que o cara faz isso assim? É só com ótica, ótica e coisas que são colocadas ali na frente da câmera, né? Isso daqui é só para lembrar como é que é um projetor de IMAX. Nossa. Isso é uma parte dele, né? Porque ele fica. O filme sai por cima, passa para o andar de cima, volta e enrola numa grande. Como se fosse um grande rolo que tem aqui embaixo, assim, tem 1,5 m de diâmetro, pesa 120 quilos. É um negócio louco. Tem acho que 6 no mundo, salas que projetam IMAX com película. Tem outras que são o IMAX passado para o digital. E outra maneira de produção hoje em dia que você também pode ter resultados que parecem fílmicos, mas são feitos com digital, são as novas câmeras, né? No caso, por exemplo, aqui eu peguei um exemplo, para a gente terminar aqui, da realização desse filme do Bob Dylan, como é que chama? Eu sempre eu não estou aqui, mas não é isso. Ahn, como é que é? A Completa, não, né? Um completo desconhecido. E esse aqui é o diretor de fotografia. E aqui tem umas cenas interessantes, vale a pena ver aqui, como é que ele foi feito. E ele fala assim: eu usei essa câmera da Sony, se chama Sony Venice 2, porque eu queria aquelas cenas de Nova York que parecessem filme, mas eu queria filmar de noite com um diafragma alto. Então, filmava com o diafragma 8, que para o cinema de noite é considerado um diafragma bem fechado. Uhum. E conseguia assim mesmo ter uma qualidade de contraste, de matéria, né, assim, na imagem, que lembrava um pouco essa coisa dos filmes, né? Complete unknown, it's a no-brainer. I mean, Bob Dylan was a huge influence on
The main reason I decided to go for shooting at a 12,800 ASA is because I could shoot my lenses at a deeper stop, even at night. I really wanted to use the streets of New York, not setting big condors and big backlights. I really wanted it to feel like a much more natural, but moody, cinematic look, more in the spirit of Horton Willis's work with photography of the 60s. Oh, my blessing. I'm very, very happy with it. And I couldn't have done it really without this current Sony sensor. I have three Venice 2s, I have the Rialto. Tem muita Set the câmera camera com up Steadicam this na party mão, né? before I even lit anything. Have it wet down and put some steam stacks. And I go, wow, this looks incredible at 6400. And then I can also shoot night exteriors unlit at an 8-stop. I would say on this movie, probably 80% of it is shot on a 40 mil. We like feeling the environment, feeling other elements in the frame, so I can track with him on a close-up. When we need something to appear bigger frame, we just physically get closer. You're not isolating the character so much. Most of the coverage on stage is tying him in with the people in the wings. How are they reacting? That's kind of what the movie's about. Everybody around him has these expectations and discovering what he wants. Mostly we do little slider moves. Of course, when we're out on the streets and on stage, it's a lot of Steadicam in this movie. I don't think there's a static shot in this movie. All these little close-ups, they're always moving. Sometimes you can't even perceive it. You more kind of feel it. It's not always creating a dramatic effect. It's just more like getting drawn into it. I mean, look, I've shot 40 movies film and probably 10 or 15 digitally. I'm not lobbying for one. But for me, I don't even need technology to progress any further. It's sharp enough, the sensor is big enough, we're shooting 2.6K, we're doing a 4K finish. É interessante que ele fala que ele fez 40 filmes em filme, né? Mais uns 10 ou 15 digitais. Mas que ele não, para ele não precisa a tecnologia evoluir mais nada, tá tudo perfeito, já tá, ele não precisa de mais do que isso, né? Yesterday, I came out of the first viewing of the final film out, and we were so excited. And I said to Jim, isn't it great when you have this plan, you execute it, and everything goes the way you planned it? Everyone performing their own music, singing. It's just a continuous source of inspiration and one of the highlights of my career. Oh. Muito bem, era isso que eu queria ver com vocês hoje.